Nesse exato momento tá rolando promoção na AliExpress do começo de junho, comemoração à Copa, as taxas reduzidas para o Brasil dos produtos abaixo de US$ 50. E eu reuni aqui alguns produtos que eu tô achando que vale a pena nessa promoção para você adquirir. Lembrando que para ter as melhores ofertas, você também pode estar usando os cupons aí que estão disponíveis no momento. Todos eles eu vou deixar aí na tela e também na descrição para que vocês utilizem. Além também dos links dos produtos, que também vão estar todos na descrição. Eu vou começar pelos mouses, então a gente primeiro aqui tem o M-Chose G3V2 no modelo base dele, saindo aí por um preço bem bacana, com sensor 3311, conexão de 3 modos, sendo Bluetooth, cabo e 2.4 GHz, 1000 de pulling rate, pesando 59 gramas, switch mecânico da Onro, bateria de 800 mAh e um formato semelhante ao Logitech G305, que é um dos meus favoritos aí para pegada cloud. E uma segunda opção para você que se importa com um dock de carregamento magnético é o Attack Shark X11. O sensor vai ser o mesmo, também Tri-Mode, também tem um K de polling rate, só que agora os switches são da Ruano, que tem uma redução de durabilidade drástica em comparação ao outro modelo, mas esse é mais um modelo para quem vai preferir aí ter uma dock de carregamento. Como terceira opção, a gente tem o ATK VXE Dragonfly V3 Pro, que já vai ter um sensor bem mais atual, que é o 3395 SE. Conectividade basicamente a mesma coisa, Tri-Mode, com 1K de polling rate. Atualmente, na minha opinião, um dos melhores custo-benefício que está tendo em questão de tecnologia e preço. E temos também o Rapu VT0 Air Max com 8K de taxa de resposta, 30.000 de DPI, pesando apenas 39 gramas. Switches da Rapu, que é uma marca que eu particularmente gosto bastante desde o primeiro mouse que eu usei deles. E por último, a gente tem o Ajax AJ179 com sensor 3950, suportando até 42.000 de DPI com overclock, com 3 modos de conexão, wireless Bluetooth e cabo, 400 mAh de bateria, que tem uma autonomia estimada de cerca de 65 horas, com 8K de polling rate. Além disso, ele acompanha uma dock de carregamento que, diferente da maioria, ela tem uma telinha. Não me pergunte para quê, mas se isso te agrada. E agora, começando os teclados, a nossa primeira opção vai ser o Wacom Fan 60 Pro. Não tem como não falar dele, é um dos melhores custo-benefício aí do AliExpress. Layout 60%, 8K de polling rate, Rapid Trigger, 0,01 mm de compatibilidade, feito de plástico ABS com teclas em PBT, totalmente ARGB, tendo versão também Tri-Mode, com 3 tipos de conexão. Depois dele a gente tem o Aula Win60 HE Max, que já é basicamente um Wacom Fan 60 aprimorado, que em vez de 8.000 de GHz de scan rate, ele vai ter 32.000 GHz. Além de utilizar também um WebDriver para configurar o teclado, ou seja, você não precisa instalar nenhum programa, pode fazer diretamente pelo site. E como terceira opção a gente tem o Wacom TAC 75HE, já é um teclado de layout 75%, também com 8K de taxa de resposta, 128K de scanning rate e se destacando aí por oferecer o layout 75% que muita gente prefere, que também é o meu caso, além da precisão do Rapid Trigger de 0,005 mm e a taxa de rastreamento interno massiva de 128 kHz. E por último tem aí uma opção que eu achei com um preço bem abaixo da média, que normalmente eu não recomendaria esse teclado pelo preço, mas com essa promoção super compensa. É um teclado que sim
vale a pena, menos de R$300, que é o Attack Shark X82 Pro HE. Ele é um teclado Tri-Mode, já tem 3 tipos de conexão, layout 75%, switches hot swappable, ou seja, você pode trocar, keycaps todas em PBT, 8000 Hz de pulling rate, com a taxa de varredura de 128.000 Hz e a precisão do Rapid Trigger de 0,01 mm, tendo aí como diferencial os 3 tipos de conexão. Separei também alguns controles, sendo o primeiro da lista o GameSir Tegenaria Lite, que é um controle já com um visual mais retrô e funciona via cabo, mas com taxa de resposta ótima de 1000 pulling rate. Também o GameSir Nova Lite, que já é um controle sem fio, que vai funcionar via Bluetooth, então você vai poder conectar até mesmo no celular, que é uma grande vantagem aí, ao meu ver. E é claro, o 8-Bit Duo Ultimate 2, que aí já é um controle sem fio que vem com dock de carregamento, Hall Effect e alguns recursos adicionais. Temos também o GameSearch 5 Lite Mobile, que já é um controle feito exclusivamente para você usar no telefone, suporta Android e iPhone. Para a categoria dos fones, a gente vai começar com o KZ-ADX Pro, que é um fone mais focado na qualidade de áudio e custo-benefício. Ele entrega uma qualidade absurda para o valor dele e não tinha como não colocar na lista. Já o próximo é o TRN Coach, que já é um fone um pouco mais caro, mas que também entrega uma qualidade excelente e acompanha alguns acessórios para a qualidade de áudio se tornar ainda melhor. Depois dele a gente tem o Binuni BW6, que já é um fone sem fio, focado aí para quem procura um headset custo-benefício, com microfone embutido e compatibilidade ampla por ser Bluetooth, né? Você pode usar em vários tipos de dispositivos. E a gente tem também, não podia faltar, né, a marca Fifine, Fifine H6, que é um headset aí com RGB, microfone removível e marca confiável Fifine, áudio 7.1, com algumas configurações extras aí que você pode fazer, de surround e etc. Tendo modo filme, música, jogos, já embutido. Depois a gente tem o Valkyrie VKS1, que é um fone que eu achei abaixo do preço que ele normalmente se encontra. Já é um fone com design bem diferente. Se você busca um headset assim que chame a atenção, essa é a opção para você. Tem 3 modos de conexão, sendo uma focada na latência, em outro em conexão sem fio e a outra cabeada, basicamente. Um microfone removível e redução de ruído com IA, além de você poder equalizar ele, o que é excelente para um headset nessa faixa de preço. E temos também, né, o famosíssimo M-Chose V9 Pro, headset aí sem fio, com 3 modos de conexão, um chipset ótimo, recurso de equalização de som, microfone entregado também com redução de ruído e compatível aí com a maioria das plataformas. A diferença entre ele e o Valkyrie vai ser o modo de equalização expandido dele, que tem mais perfis para você selecionar. Depois dele a gente tem o Acoverge S9, que já é um fone que eu acho ele mais bonito que o M-Chose, mas eles não são muito diferentes. Ele já é 7.1, com autonomia de bateria massiva de até 250 horas, que é absurdo, microfone removível. E entre ele e o M-Chose eu iria de M-Chose, mas considerando o preço que o Valkyrie VKS1 tá custando agora, eu iria, dentre os 3, o Valkyrie seria a minha opção favorita. Em segundo lugar o M-Chose, terceiro o Acoverge. E para microfones eu acabei trazendo apenas 2 opções, ambas da Fifine, que são 2 modelos que eu já testei. Sendo essas opções o Fifine A6 Neo, microfone aí que vai suprir a necessidade básica da maioria do público. E se você quer algo um pouco melhor, você pode pegar o Fifine AM8, que se você não é nenhum profissional de áudio, vai suprir suas necessidades completamente. Até se você faz uma live, grava algum vídeo.
inclusive é esse microfone que eu estou utilizando agora, permitindo aí a entrada XLR, que aumenta absurdamente a qualidade do seu microfone. E temos também aí a controladora da Noli. Ela é basicamente uma controladora que, diferente das outras, você consegue nela controlar cada fã individualmente, cada LED de cada fã, inclusive, permitindo você criar uns efeitos aí de sequência e inicialização únicos junto com o sinal RGB, programas que suportem ela. E é claro, a fitinha do teclado, não pode faltar, né? Essa garante pelo menos umas 3 kills a mais por partida, não tem como não ter. E no mais é isso, essas são as ofertas que eu escolhi para essa promoção de junho. Espero que algum dos produtos tenha sido do seu agrado. Lembrando que todos os links estão na descrição. E no mais é isso, fique bem e fui.